Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 41, nós já estamos terminando o capítulo 2, né? Ação-reação, esclarecimentos de Druso, né? Aliás, comentários de Druso, ação-reação, Chico Xavier, André Luiz. E o próximo capítulo, a intervenção na memória. Mas nós vamos terminar esse capítulo 2 aqui, e se der tempo, nós vamos começar o outro capítulo no meio desse vídeo mesmo aqui. Se não der, nós vamos gravar outro vídeo, mas no próximo dia, iniciando a intervenção na memória, que é o 3º capítulo. Mas aqui, não sei se você se lembra que no vídeo anterior, Druso disse assim para este jovem: tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. Os nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. Então nós devemos sacrificar o que não presta. E ninguém melhor do que a própria pessoa para saber o que presta e o que não presta. Ora, gente, ora, aqui na Terra, principalmente no ano de 2024, 2025, a humanidade adotou um comportamento ético, moral das trevas, dizendo assim: podem pensar o que vocês quiserem de mim, mas eu sou obrigado a dizer. Um comportamento ético e moral das trevas aqui na Terra. Mas como assim? Porque você já parou para analisar que existe aqui na Terra esse conceito do liberalismo, onde tudo pode. E nosso Senhor Jesus Cristo, mais ou menos, ele nos disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que nós, seres humanos aqui na Terra, ainda não aprendemos a raciocinar. Por esse motivo, obviamente, nos encontramos presos as trevas que se encontram na erraticidade e aqui no corpo físico, ditando normas, criando sistemas para que, de certa forma, nos percamos. Tudo para nós nos perder. Através do liberalismo. Porque nós temos visto milhões de jovens perdidos no mundo das drogas. Tanto as drogas ilícitas quanto as drogas lícitas. Cigarro, bebida. O brasileiro, principalmente, ele ainda não se conscientizou-se da responsabilidade que traz sobre os ombros. O brasileiro ainda não se conscientizou-se de que o Brasil significa Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui é a pátria do Evangelho. Mas o brasileiro ainda não se conscientizou-se disso. Não generalizando, mas o brasileiro ainda não se conscientizou-se disso. O brasileiro, ele está preocupado com o mês de dezembro. Uma parte do brasileiro está preocupado com os lucros das vendas, o outro está preocupado com a matança de animais, o outro preocupado com a produção de bebidas para intoxicar cada vez mais o restante pobres de espírito. E como se não bastasse, tudo isso
implantado pelas trevas aqui na Terra. É preciso dizer que a humanidade não passa de cobaia das trevas aqui na Terra. Você entendeu? A humanidade não passa de cobaia das trevas aqui na Terra. Justamente por se entregar de corpo e alma ao liberalismo, ao tudo que pode. Se entregam. Por isso que o umbral encontra-se abarrotado de espíritos alienados, perturbados. Já dissemos em outros vídeos, mas nós vamos repetir. Um dia, nós iremos acabar com as regiões umbralinas que circundam a Terra. É responsabilidade nossa acabar com as regiões umbralinas que circundam a Terra. Existem planetas que não possuem mais regiões umbralinas, porque na hierarquia divina eles se elevaram. É responsabilidade nossa, porque precisa entender que, de certa forma, nós quem cultivamos, nós quem mantemos o umbral, as regiões das trevas que circundam a Terra em atividade. O dia que todos nós decidirmos sacrificar, renunciar tudo que não presta, o umbral acaba. Porque todos os espíritos, ao deixar o umbral, eles se redimem. Eles renunciam. E ao se redimir, ao renunciar, se elevam na hierarquia e as regiões umbralinas deixam de existir. Nós que mantemos as regiões das trevas e do umbral em atividade. O dia que nós nos melhorarmos, as regiões umbralinas também desaparecerão. Mas quem está disposto a esses sacrifícios? Quem está disposto? Pois quantos milhões de pessoas trancafiadas nas penitenciárias que pensam assim: depois que eu cumprir essa pena, eu vou voltar ao mundo do crime. Quantos milhões de pessoas internadas nos hospitais psiquiátricos pelo mundo afora que pensam assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga aqui dentro desse estabelecimento porque não é permitido. Mas quando me porem lá fora, eu volto para o mundo da criminalidade. Então você observa. Isso é obra do ser humano ou obra das trevas? Se você me disser que é obra das trevas, eu tenho que em partes concordar com você. Mas não totalmente eu concordo. Porque conforme já dissemos, o ser humano é que dá o primeiro passo.
Depois as trevas inspira, intui, já que encontra a porta aberta. Eu nunca vi um ser humano renunciar, abdicar, renunciar um ato sexual. Eu nunca vi. Como também não existe seres humanos que conseguem renunciar um churrasco. Eu nunca vi uma pessoa viciada em churrasco renunciar um churrasco, uma churrascada. Então, o que está querendo essas pessoas? Estão caçando sarna para coçar. Por isso que Druso continua dizendo assim. Aliás, o jovem, é verdade, suspirou o rapaz compungidamente. Mas o instrutor prosseguiu. Druso continua. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o seu esplendor de sua pureza. Veja bem, vamos repetir aqui. Druso está dizendo assim, sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Mas veja bem, não é esta hipnose que existe aqui na Terra não, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra não. Aqui na Terra existe pseudos hipnotizadores. Pseudos, que não entende de nada. Esta hipnose que ele está dizendo aqui é a hipnose da reforma íntima. É a hipnose da transformação íntima. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. É um fenômeno de compulsão, de indução, não é? De sugestão, de magnetismo, de indução, de magnetismo, de fluidos. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. É preciso satisfazer a sabedoria da natureza. Nada melhor que o tempo para solucionar. Ele continua dizendo: libertemos o espelho da mente. O espelho da mente. Você está com a mente turva? Você está com a mente esgrenhada? Vamos libertar a nossa mente desse transtorno. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento. Que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa. E esse espelho divino refletirá
o sol com todo o esplendor de sua pureza. É lógico que sem sacrifício, sem pagamento, sem perdão, sem reconhecimento, sem oportunidade de reparação, isso é impossível que se dê. É impossível. É preciso um trabalho muito complexo em todas as áreas, em todos os ângulos. Caso contrário, perdura-se por séculos e séculos essa situação por séculos e séculos. Então aqui André, encerrando o capítulo, ele diz assim: Druso ia continuar, o assunto, mas a chegada de um colaborador impediu-nos a conclusão do assunto. A conclusão do assunto. A chegada de um colaborador impediu a conclusão do assunto. Então Druso, ele não pôde concluir o que ele estava dizendo. Mas é lógico que na próxima oportunidade Druso vai voltar a esse assunto, principalmente no próximo capítulo, a intervenção na memória, que será o capítulo 3º desta obra, no próximo vídeo, no próximo dia.